Boa tarde, meus amigos e minhas amigas. Estamos aqui começando mais uma transmissão de hoje e vamos logo ao assunto que interessa. E o assunto que interessa, evidentemente, é a pandemia e o que está acontecendo agora no Amazonas. As pessoas estão simplesmente morrendo sufocadas. Imagina você internado em uma unidade hospitalar com Covid-19. Em algum momento você está entubado, não tem mais oxigênio. Em algum momento você está precisando de respirar, da ventilação e não tem oxigênio e você morre simplesmente sufocado. E nós estamos aqui então com o PT, com Paulo Pimenta, pedindo o impeachment de Bolsonaro. Pimenta cobra impeachment de Bolsonaro no Brasil 247. Inação do governo é criminosa, Congresso precisa ser convocado imediatamente. Vamos ver o que o Pimenta diz. Inação do governo é criminosa. Além da falta de definição sobre vacinação e seringas, um pandemônio só. A gente não sabe o que está acontecendo. E agora a situação em Manaus, evidentemente, é uma situação de caos. Isso é de ontem para hoje? Não, estava anunciado. Há mais de 3 semanas você estava falando o tempo todo nisso, que Manaus estava chegando em uma situação de completo caos. Eu mesmo cheguei a publicar aqui vídeos mostrando, por exemplo, as pessoas já com dificuldade de enterrar os seus mortos em Manaus. E a situação de Manaus impõe medidas para que o Brasil volte a ter governo. Vocês têm alguma dúvida que a gente precisa mudar imediatamente o que está acontecendo aqui nesse país? Nós estamos há 2 anos mergulhados em um completo caos, em um completo desgoverno em todos os aspectos. Econômico, sanitário, político, de respeito aos direitos humanos, respeito à cidadania, às minorias e tudo mais. Segue aqui o Paulo Pimenta petista. Fora milicianos genocidas, afirmou o deputado Paulo Pimenta, PT Rio Grande do Sul. Congresso precisa imediatamente ser convocado. Bolsonaro e Eduardo Pazuello se eximiram da culpa pelo colapso na capital amazonense. É isso que eles fizeram. O general Pazuello agora, o general ministro da Saúde, teve ainda a desumanidade de dizer lá que se espere chegar o oxigênio, que espere chegar. Foi isso que ele afirmou. E é assim, vamos seguir em frente nessa pauta horrível. E Brasil 247 de novo, oxigênio acaba em hospitais de Manaus e vítimas de Covid estão morrendo sufocadas. Agora imagina você tendo a sua mãe, imagina você tendo seu pai, a sua avó, passando uma situação dessa. Acabou o oxigênio e os hospitais viraram câmaras de asfixia, diz o pesquisador Jesse Orelana, da Fiocruz Amazônia. Também há relato de morte por sufocamento em residências da capital amazonense. A mortandade em Manaus é resultado direto da maneira como o governo Jair Messias Bolsonaro está agindo durante a pandemia. Alguém tem dúvida de como o governo Jair Messias Bolsonaro agiu durante toda essa pandemia? Alguém tem dúvida da forma negacionista de como o governo agiu durante toda a pandemia? Eu não tenho a menor dúvida. Olha o passado, olha lá no começo de 2020. Pandemia não vai existir. Covid-19 não, isso é uma gripe, vão morrer só 800 pessoas, 700, 800, Mar Terra falando, Bolsonaro também. Não, o brasileiro é forte, o brasileiro mergulha em rio, esgoto, não acontece nada. 207 mil mortes agora no Brasil na data de hoje, e o discurso continua o mesmo. Vacinação não, a melhor vacina é pegar o coronavírus, Covid-19, mas ele esconde o cartão de vacinação dele. Ele não quer que você veja o cartão de vacinação. Por que será? Por que será que o presidente da República decretou 100 anos de sigilo em seu cartão de vacinação? Será que é porque ele já se vacinou contra a Covid-19? Será que é por isso que ele vai ao Guarujá, mergulha lá com as seclas dele e com os bolsonaristas dele todos felizes enquanto as pessoas estão morrendo pelo país? Será que é isso? Mas vamos seguir aqui. E é o Mandetta. Manaus. Mandetta alertou Bolsonaro em março para mortes por desassistência. Em livro, ex-ministro da Saúde, Mandetta relata que mostrou o presidente
cenário de 180 mil mortes. Errou, né, Mandetta? Porque a gente já está com mais de 205, 207 mil hoje, e que Manaus preocupava por ter sistema de saúde limitado. Isso é um livro do Mandetta. O ex-ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, já havia alertado o presidente Jair Messias Bolsonaro. Não adianta alertar Bolsonaro de alguma coisa? Bolsonaro não liga para nada, nem para ninguém. Em março de 2020, esse alerta foi em março de 2020, quando Bolsonaro dizia que não era uma gripezinha. Para a morte por desassistência em Manaus. O médico relata no livro um paciente chamado Brasil, aliás, um paciente em estado terminal no verdadeiro manicômio, mostrou ao presidente e aos ministros Braga Neto da Casa Civil e Sérgio Moro, na época ministro da Justiça, um cenário de 180 mil mortes pela Covid-19. Segundo Mandetta, Manaus preocupava por ter um sistema de saúde limitado. Limitado? O país todo tem sistema de saúde limitado. Entretanto, cabe aqui ressaltar que o SUS é o maior sistema de saúde do planeta para grandes países como o nosso, mas Jair Messias Bolsonaro quer privatizar tudo, Guedes também, eles querem acabar com o SUS, fazer com que tudo seja privado, que não haja mais nenhum serviço de saúde pública no país, e os recursos então são cada vez mais limitados. E quando acontece de uma pandemia como essa, todo mundo é pego despreparado e não há nada o que fazer a não ser contabilizar mortes, dezenas de mortes, centenas, milhares, e sabe-se mais aonde vai. E o jornalista Sakamoto, então, óbvio, ele fala o óbvio, ele fala o que eu falo, o que todo mundo fala, o que toda nação lúcida fala. Colapso em Manaus não é acidente, mas fruto do projeto bolsonarista. Alguém tem uma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida disso? Manaus está sem oxigênio em hospitais, pacientes estão sufocando, diz o Sakamoto. O aumento súbito na demanda por leitos de UTI para a Covid-19 por oxigênio ocorre 2 semanas após as festas de fim de ano, destaca o jornalista Leonardo Sakamoto. Diz ele, nesse período o presidente da República mais uma vez plantou irresponsabilidade ao incentivar as pessoas a ignorar o isolamento social e a aglomerarem-se, lá na praia nadando, de palhaçada e tudo mais. Medalhista na modalidade arremesso de responsabilidade à distância. Essa foi boa. Medalhista na modalidade arremesso de responsabilidade à distância. Coloca aqui o Sakamoto. Essa foi muito boa. O presidente correu para jogar a culpa apenas nas costas do governo estadual da prefeitura. Ele faz sempre isso. Há pouco tempo atrás, alguns dias, ele jogou a culpa pela não vacinação nas costas do Pazuello. De acordo com o jornalista, é um atestado de incompetência carimbado na testa o fato de que o alerta da falta de oxigênio, seja tanto asfixia de doentes quanto a tortura física e psicológica de profissionais de saúde, obrigados a ventilar manualmente pacientes para afastá-los da morte. São aquelas bombinhas. O salto de internações e óbitos em Manaus não é uma situação isolada, portanto, mas o prenúncio do que vem por aí e uma inevitável colheita de óbitos. Há nuvens escuras no horizonte, eu diria nuvens negríssimas. Parece uma tempestade. Algo a acrescentar mais diante dessa análise do Sakamoto? Eu não tenho mais nada a acrescentar. É uma análise ponderada. É uma análise ponderada. Jair Messias Bolsonaro é o presidente campeão em arremesso de responsabilidade à distância. Nada é com ele, ele não é responsável por nada. Aliás, nunca foi. Nem pela sua própria burrice eu acredito que ele seja responsável. Nós estamos aqui, então, evidentemente, engrossando nesse momento as vozes que se levantam contra o caos Jair Messias Bolsonaro, Ciro Gomes. Ciro Gomes no Brasil 247 diz que Bolsonaro e Pazuello são genocidas. Genocidas. E o colega diz aqui, hashtag a culpa do Bolsonaro, com toda certeza. Bolsonaro criminoso. Para mim é isso. E voltando ao Ciro Gomes, Bolsonaro e Pazuello são genocidas. De forma clara, Bolsonaro e Pazuello abandonaram Manaus à própria sorte. Foram muitos os avisos de que a situação na cidade estava
fora de controle. Isso já vem há muito tempo, mas os dois se recusaram a ajudar, seguem minimizando o problema e insistem em medicamentos ineficazes. Eles insistem ainda nessa história de ivermectina, insistem nessa história de cloroquina. O Pazuello teve a cara de pau de dizer que a situação de Manaus está nesse caos agora por 3 fatores. O primeiro é pela rede limitada de assistência à saúde, como se o governo federal não tivesse nada com isso, nada, absolutamente nada. A segunda, as chuvas, as intempéries. E a terceira, ao fato de não haver antes uso de, evidentemente, nas entrelinhas, cloroquina e ivermectina, uma verdadeira fraude, uma verdadeira panaceia abandonada pelo mundo todo, mas que aqui no Brasil, esses dois que não são médicos, por razões que eu não posso dizer para você, mas gera muita desconfiança, vivem incentivando. Gente, se você estiver bem, tá? Isso é um vírus, é uma virose. Então, se você está bem, se você é novo, se você toma ou não toma ivermectina, se você toma ou não toma Coca-Cola ou cloroquina, em algum momento você vai acabar ficando bom. Mas isso significa que Coca-Cola é um preventivo de coronavírus? Não, absolutamente não. Então, sabe, são pessoas rasas, de um raciocínio desse tamaninho. E alegam isso agora para tirar o quê? A responsabilidade deles, 2 campeões da falta de responsabilidade. E o Ciro Gomes não podia deixar barato, né? E colocou muito bem. Isso é crime, genocidas, postou o Ciro Gomes em suas redes sociais. É assim, é uma situação horrível desse país, horrível. E o governo do Amazonas, em vez de agradecer a Pazuello e a Jair Messias Bolsonaro, agradeceu o chanceler venezuelano. Sabe por quê? Porque o Maduro resolveu fornecer o oxigênio que o governo brasileiro, vendo os seus irmãos morrerem, sendo da responsabilidade dele, não fez. Não fez, a ponto do Pazuello dizer: espera o oxigênio chegar. O governador do Amazonas agradece a ajuda do chanceler venezuelano. Pelo Twitter, o governador do Amazonas, Wilson Lima, manifestou agradecimento do povo e do governo amazonense pela ajuda prometida pelo presidente venezuelano Nicolás Maduro, porque o governo do Brasil simplesmente não ajuda. Como assim? Quem é, afinal de contas, que governa esse país? O Maduro confirma a decisão de enviar oxigênio a Manaus. Mas Bolsonaro ainda não aceitou. Vai aceitar? Não vai aceitar, claro. Não vai aceitar. Assim como também ele não queria comprar a vacina Coronavac. Não vou comprar vacina chinesa? De forma nenhuma. Não vou comprar nunca. Nunca essa vacina. Nunca. Aí o Pazuello comprou 46 milhões de doses. Não, desfaz. Quem manda aqui sou eu. Pazuello, amém. Desfez. Agora, o que foi mesmo? Compraram 100 milhões de doses da própria vacina Coronavac. Um falastrão, Jair Messias Bolsonaro. E faz muito bem o governador, sim, aceitar, sim, o auxílio, sim, porque nesse momento a gente não pode deixar que o povo brasileiro simplesmente morra por um governo incompetente, descompromissado com a vida e negacionista. E, óbvio, foi bater na justiça. Crise no Amazonas. Defensoria e Ministério Público afirmam que responsabilidade é do governo federal. Diante da crise na saúde do Amazonas, diversos órgãos federais e locais apresentaram nesta quarta-feira à Justiça Federal de Manaus uma ação civil pública. Na ação afirma que a responsabilidade é do governo federal, que cabe à União assegurar o fornecimento regular de oxigênio para hospitais. Alguém tem dúvida nisso, minha gente? Alguém tem alguma dúvida nisso? Tem. Bolsonaro, Pazuello, parece que tem. Porque se eu, cidadão, já estou sabendo que há mais de 2 semanas eles estavam já indo para uma situação de caos, tendo que transportar os doentes para outros estados, como
o governo não sabia dessa situação toda? É um governo perdido, é um governo que governa não para o povo, não para mim, não para você, não para a gente. Eles governam para meia dúzia que querem sempre mais desse país, mais dinheiro e menos para a gente. É para isso que eles governam. E segue aqui no bem-estar do G1. Prefeitos dizem que Pazuello anunciou para a próxima quarta início da vacinação em todo o país. Você sabe por que ele anunciou isso ontem? Isso foi ontem numa reunião virtual, para tirar o foco dessa situação calamitosa daqui. Oxigênio acaba em hospitais de Manaus e vítimas de Covid estão morrendo sufocadas. Eles sempre fazem isso. E aí, eles jogam uma fake news. Prefeitos dizem que Pazuello anunciou para a próxima quarta início da vacinação em todo o país. Mas sabe por que ele falou isso? Sabe como condicionado ele falou isso? Gente, quarta-feira quando é? Quarta-feira é no dia 20. É daqui a 5 dias. 5 dias. Mas sabe por que ele disse isso? Olha só. Ele disse, primeiro, baseado que estariam chegando 2 milhões de doses da vacina da AstraZeneca, que eles estão tentando comprar da Índia. A vacina chegou? Não. O governo da Índia disse, não vem buscar não, é muito cedo, não vem buscar não. Primeiro de tudo foi isso, tá? O governo da Índia simplesmente, que já está produzindo a vacina da AstraZeneca lá, enquanto a Fundação Oswaldo Cruz não ainda conseguiu começar a produzir aqui, diante de praticamente 80%, muito obrigado, 80% em recente pesquisa das pessoas desesperadas pela vacinação. Gente, a gente tem que vacinar esse país, a gente não pode continuar morrendo, gente, mais gente, enquanto ficam essas autoridades, entre aspas, brincando com o país. E aí, em cima da hora, eles resolveram importar 2 milhões de doses. Quantos habitantes tem o Brasil mesmo, vocês sabem? Não, né? A maioria sabe. 212 milhões. 2 milhões de doses, mesmo que sejam as 2 milhões de doses, isso dá para 1 milhão de pessoas só, por enquanto. Mas é alguma coisa? É alguma coisa. Mas aí, vamos aqui ao dia 20. Mas é fake news. A vacina vai chegar até o dia 20? Não. A Índia disse não. Que negativo. Não tem nada que buscar vacina nenhuma, não. A primeira coisa é essa. A segunda coisa, as duas chancelas, tanto da vacina do Butantan, que é a vacina Sinovac, a tal vacina chinesa que o Bolsonaro disse, não vou comprar essa vacina, não vou comprar de forma nenhuma, Comprou 100 milhões de doses, numa primeira remessa agora de 46 milhões, e depois 54 até o final do ano. Já foram produzidas mais de 5 milhões. O processo está terminado junto à Anvisa? Não, não está terminado. Não está terminado. Uma semana atrás, o prefeito de Manaus disse no Datena que iria faltar de oxigênio. Claro, Bolsonaro não fez nada. Já mais de uma semana, mais de 15 dias, na verdade. Não fazem nada nunca, essa é a verdade. Mas voltando a falar da vacina. A vacina do Butantan, ela está em via de ser homologada. Por que não foi homologada ainda? Você deve estar me perguntando. Por questões burocráticas, por questões também necessárias à Anvisa, para dar uma certificação também com segurança. Entendeu? Aí vem o general tentando desviar a atenção do caos que está ocorrendo em Manaus, lança a fake news que a vacinação vai começar no dia 20. Gente, não tem nem seringa para o país todo, está uma confusão só. Ontem ele teve que reconhecer junto ao STF que não tem seringa. Então como é que ele pode agora dizer para 130 prefeitos que vai iniciar uma vacinação na quarta-feira? É claro que isso é mais uma distração, tentar tirar o foco do problema caótico da agora, de nós termos nossos irmãos morrendo sufocados por falta de oxigênio. E como diz o colega aqui, vou ler. Uma semana atrás, o prefeito de Manaus disse no Datena que iria faltar de oxigênio. Bolsonaro nada fez, absolutamente nada fez. Pior governo que o Brasil já teve, com toda certeza. Mas quem foi que colocou esse governo lá? Quem foi? Nós colocamos esse governo lá. Será que em 2022 a gente vai fazer a mesma coisa?
Vamos escolher ele de novo, um clone dele, um clone talvez mais requintado, um clone talvez menos abusivo, que fale menos porra, ou que mande menos pra puta que o pariu? Será que a gente vai escolher um clone de novo? Será que vai ser assim? Será que a gente não vai aprender com o que está acontecendo agora? Com 207 mil mortes, indo para 210 mil. Mais de 50 países já estão vacinando as suas populações e aqui a gente está perdido, numa confusão só, numa verdadeira balbúrdia. Será que nós vamos aprender, enquanto cidadãos, enquanto patriota, a tomar vergonha na cara e votar de verdade? E votar de verdade, tentar escolher gente que possa fazer alguma coisa por essa sociedade? Será? Eu tenho minhas dúvidas, sinceramente. Eu tenho minhas dúvidas, porque a eleição de Bolsonaro, um total desconhecido, um candidato de WhatsApp, vencer, minha gente, como se justifica isso? O camarada nem sabia. Eu perguntei para meus porteiros aqui, vocês conheciam quem era Jair Bolsonaro? Não, a gente ficou conhecendo agora. Ficaram conhecendo em cima da perna, no dia seguinte estavam votando o mito, Bolsonaro, o salvador da pátria. Eu perguntei também, por que você então não vota no Haddad? Eu tenho medo do comunismo, Mas tem medo do comunismo? Ah, é? Mas o que é comunismo? Eu não sei, mas eu tenho medo do comunismo. É complicado assim, né? A pessoa não sabe o que é comunismo, tem medo do comunismo. A pessoa nunca ouviu falar em Bolsonaro. Trata Bolsonaro como um mito, é o mito destruidor, né? É o mito destruidor. Tá aí, o resultado é esse. É isso, meus amigos, é isso. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro amanhã às 12 horas. E o nosso tom aqui é assim.